E propósito do livro já dá uma coisa que chegou ontem para a gente, que é um depoimento por escrito do Dr. Modesto da Silveira, que foi, segundo Helene Fragoso, o advogado que mais defendeu o preso político no país. E uma pessoa que, quando a gente indagou sobre a resistência da juventude universitária à ditadura, ele disse: a resistência da nossa juventude universitária contra a ditadura foi fundamental para o estabelecimento do processo, que já ia se democratizando. Alguns pagaram com a vida, muitos com a integridade física, milhares com a perda da liberdade. Mas sem a participação desses jovens idealistas, a ditadura teria sangrado o Brasil por muitos anos mais. Então é um trecho, uma reflexão dessa pessoa que vive hoje no Rio de Janeiro, lá nos seus praticamente 80 anos, que tem uma contribuição desse livro aí sobre os estudantes universitários. Geralmente ele não foi questionado, vamos dizer, não foi estimulado a falar sobre essa questão dos estudantes universitários. Geralmente ele fala muito dos presos políticos, né, ligados a partidos políticos e outras questões mais, a atuação dele como deputado, que trabalha muito no combate à ditadura, e mostrar isso para vocês um pouco para ilustrar a próxima etapa aqui da cerimônia, que eu gostaria muito que uma pessoa desse um depoimento para a gente, falasse um pouco do seu trabalho a favor dos direitos humanos, a favor dos presos políticos, e também o seu trabalho junto à questão da memória, de resgatar a memória, de estar sempre estimulando os trabalhos para a memória dessa época que a gente não precisa esquecer, mas é necessário sempre estar relembrando para entender o nosso país e os caminhos trilhados pelo país até hoje. A gente fala muito de democracia, tudo, mas para chegar aqui hoje, para a gente poder estar falando nesse auditório aqui sobre algumas questões que em outros momentos não se podia falar. Então eu gostaria de chamar de uma forma muito respeitosa o Dr. Marcelo Santa Cruz para falar um pouquinho aqui para a gente e fazer um relato, né, da sua experiência. Boa noite, todos a todas. Saúde, Otávio, Luiz Machado, Michel Zaidan, nosso querido reitor, o nosso secretário da Juventude, presidente, meu ex-colega de Câmara, e todos que estão aqui. Eu acho que quem defendeu muito trabalho aqui foi o Bolsonaro. Quando ele chamou a atenção para a persistência do trabalho do Otávio. Eu acho que o resgate dessa história, o resgate da luta que ocorreu no passado, muitas vezes não é muito hoje. Alguns, quando a gente está lutando pela abertura dos arquivos da repressão, muito acha que é injustiça, que a gente está querendo colocar nos bancos dos réus aquelas pessoas que incorporaram, que prenderam, que desapareceram. E não é tanto essa luta que a gente faz, é uma luta para fazer justiça, para que, inclusive, os historiadores, os pesquisadores, possam analisar e trazer a história de luta daqueles companheiros e fazer uma reflexão da luta hoje. Porque muitos dos companheiros que morreram naquela época, o Michel recordou, comparando a intensidade hoje da luta da juventude do movimento estudantil com a luta hoje. E eu me lembro muito bem que no dia 30 de março de 64, eu era estudante, e eu estava no Colégio Estadual de Pernambuco, oficiando e prestando uma homenagem aos jovens ao do Querclório Vargas. E jovens de Guardião foram dois secundaristas naquela época que foram mortos na praça do prédio JK. Mas no dia anterior, dia 31 de março,
estávamos, os estudantes universitários e secundaristas, na época secundarista, no Evangelho de Janeiro, preparando a resistência contra o golpe que, em cima do governo progressista aqui do Estado de Pernambuco, que era o governo de Moraes. E na época, Pernambuco seria uma nova culpa, e o Pernambuco e o Brasil seria muito mais importante a luta aqui do socialismo, do que quando aquela luta pequena, de Pernambuco e o Brasil tinha outra dimensão. E essa luta de libertação iria iniciar em Pernambuco. E em Pernambuco tinha um movimento da poder forte, com o Juliano, tinha igreja que também estava se organizando nas comunidades de base aqui em Pernambuco, criando os sindicatos dos trabalhadores rurais, e tinha afastado que estava surgindo também um trabalho de organização dos camponeses aqui em Pernambuco. E nós, estudantes, qual era a palavra durante? Era a aliança operária e estudante operária camponesa. E nessa época, o nível de consciência dos estudantes e o realismo e a defesa do socialismo fazia com que os estudantes deixassem a universidade e fossem ser operário ou ser camponês. Porque na época dizia, e que é a verdade, que a luta de libertação do povo partia das classes fundamentais, que eram justamente os trabalhadores e os camponeses, e tinham grande produção. Então, essa aí, muitos estudantes deixaram a faculdade por se encarregar no campo, principalmente a ação popular, que depois se transformou em ação popular marxista e uma parte ingressou no PCB, e que tinha mais essa questão, porque entendia que a revolução que estava sendo feita naquela época, que estava sendo planejada, era uma revolução que ia através de uma mobilização das grandes massas, e era o tipo da revolução chinesa, que era o modelo da revolução popular que ele defendia. E tinha os grupos de esquerda também, que era o PCB, depois se transformou no PCBR, e já começava no Congresso do ano a gente já teve divisão de água. Quando alguns prefeituras faziam o Congresso, que era um local distante, que ninguém sabia, através de senha, e fazer a garantia do Congresso de urna uma estratégia militar. E o setor de apoio vão fazer o Congresso público aberto na universidade, e que na Universidade de São Paulo, na UERJ. Então, chegou todo mundo, porque a repressão por reprimir, vai reprimir os estudantes, vai reprimir os intelectuais, as pessoas que estavam se aproximando naquela época, e não ia perder todo mundo. Enquanto se fizesse um congresso num lugar distante, ia ser somente todas as lideranças. E que foi o que ocorreu, porque se comprou em Furuna, tinha uma senha, você colocar uma cidade, quando no dia se comprou não sei quantos quilos de pão, não sei quantos triplicados, chamou a atenção do local que estava ocorrendo, que ele sabia que ocorreu no congresso, mas não sabia onde. E chamou a atenção e houve justamente a prisão por deixar todas as lideranças do Brasil, que estavam surgindo naquela época, que era a prisão judiciária, e ter sido escolhido para ir para o Congresso através de eleições no diretório. Então, essa luta precisa ser resgatada, essa luta da universidade. Quem está naquela época estava lutando por quê? Estava lutando por universidade democrática, que dizia que universidade crítica, estava lutando pela reformulação dos direitos da faculdade de direito, que na época que veio do bacharel da faculdade de direito, saiu para defender defensor e advogado de grandes escritórios de advocacia, de procuração geral, ou advogado de grandes empresas, mas não saiu com uma formação para ser advogado de camponeses, de trabalhadores sindicais, porque não tinha essa formação. E, por incrível que pareça, a faculdade de direito, bem pouco tempo, não tinha cadeira de direitos humanos. Você não tem uma formação informal no advogado para os sindicatos. Os advogados que surgiram, passaram a ser advogado sindical, passaram através
gente tinha experiência depois de informar, etc., com autodidata mesmo, não veio através do currículo da universidade. Então, e a história não vai na faculdade. Agora, o visitante de governação, eu tive a honra de ser contemplado por 477, né? Eu fui a primeira coordenadora, eu fui desembargador, né? A Marlene Pisa da Prova, José Albrado, e o Valdomiro Pereira Barros, pelo município da faculdade, mas mais de 100 responderam o inquérito do 477. E a gente agora no resgate do estado da faculdade, são 180 anos, né, eu fui procurado por alguns estudantes e estava fazendo levantamento. E na universidade, na faculdade, todo o inquérito que aconteceu, que respondeu mais de 100 estudantes, desapareceu. Porque todos eles, o professor Israel de fazia um relatório, esse relatório ia para o diretor da escola, e o diretor daria uma punição e recorria ex officio para o ministro da Educação. No nosso caso, respondeu 3 inquéritos. Foi passado pelo primeiro, mas o primeiro foi em maio, mais ou menos, e a captação já veio em setembro, né? Foi o ministro das Públicas, né? Caçando o estante. E quando caçou o estante, dentro dos 5, 2 não haviam nem respondido o inquérito. Esse testemunha do processo que a gente tinha arrolado, que era da Domingos e Marlene. Então, a questão, e quem mandava abrir o inquérito era o quarto zero, que mandava para a recolher, e a recolher do ofício, quando abriu todo o próprio que a gente pegou, e tem os ofícios do diretor da faculdade, comunicando ao quarto zero, e deu cumprimento a que fizeram uma nada do ministro das Públicas, mandando para fora, do artigo tal, o tal, da conversão para isso durante 3 anos. Então, e na época teve um manifesto que eu resolvi de defesas, né, do inquérito, de Noel Câmara, que ele dizia, não universidade não se encontra numa universidade menos de 1% do que a língua militar, num país em que é um índice de analfabetismo, não sei o quê, num país disso, aquilo outro, se dá o luxo de caçar estudante e proibir o estudante de estudar, né, e não era só estudante, o estudante eram 3 anos para ter que só uma pena. Pode o estudante se colocar uma coisa, fazer um discurso, se fosse primeiro a 3 anos. E professor 5 anos. Por que professor a 5 anos e o estudante a 3 anos? 3 anos era para o estudante ser jubilado, não poder mais retornar à universidade. E o professor 5 anos, ser funcionário, passar 5 anos de curso, não pode mais retornar. Essa foi a intenção da legislação. Quando a gente passou os 3 anos, mudou a conjuntura, requereu na universidade o retorno à faculdade. E disse, não é responsável, não é ano acadêmico que você perdeu, é da data que você foi passado. Mas não podia ser na educação, porque se é outra turma, outro professor, provando 3 anos depois, a gente ia votar em setembro, né, por 21 de setembro, 25 de setembro, a gente teria que perder o ano todo, mas perdemos o 4º ano, o 5º e o outro ano seguinte. Então, essa foi o grande debate. E aí veio para a questão, vocês não podem retornar, porque são mais 3 anos afastados da faculdade. E a lei estava em 2 anos, na época de jubilamento. E então, para argumentar na congregação, e a lei para passar, não por livre espontânea vontade, foi em função do decreto 477 que impunha uma penalidade que estabelecia os 3 anos. E hoje, nada disso está mais na faculdade. Já apareceu toda essa documentação. Tudo que foi passado, eu consegui reconstituir os 5, material, que ele quer, etc. Mas dos 100 que responderam, eu não tenho. Então, essa história, ninguém sabe onde está e onde foi. Deve estar no Ministério da Educação lá, com o pastor, na época, não sei que vinha, mas não retornou para a faculdade. Agora, uma outra história também, que precisamos contar, alguns professores deram o exame de combatividade aqui na Universidade da Pernambuco. O doutor Hélio Costa, na Faculdade de Medicina, reagiu às cassações dos estudantes. E o ministro foi passado por ordem do ministro. Na Faculdade de Direito, o professor Mário Batista ainda procurou como advogado tentar enganar a repressão. Ele tudo uma suspensão de 10 dias e um decreto de 15 dias. E ocorreu só tudo. Sendo que, quando chegou lá,